livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel comenta uma carta de Paulo para Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois, que filho há quem o pai não corrija? Paulo fala da missão dos pais. O livro dos Espíritos nos traz a missão e ocupação dos Espíritos. E dentro desse contexto, nos alerta para a nossa realidade. Porque após comentar as grandes missões dos grandes Espíritos, fala algo de que quase todos nós estamos inseridos no dia a dia. A missão dos pais. Ser pai e ser mãe. É missão. Livro dos Espíritos. E aí Allan Kardec provoca, com suas questões, um maravilhoso conteúdo que é explicado pelos Espíritos. No entanto, hoje nós vamos caminhar as nossas reflexões por outros campos. O fato que fica é que é uma missão e que o bom pai corrige os erros do filho, não abandona. Assim como o bom jardineiro trabalha, protege, observa o que falta, não fica indiferente. A liberdade não pode ser ampla, geral e restrita. Existe um objetivo: a perfeição, a evolução. Se os pais, sendo maus, cuidam dos seus filhos e têm essa missão aqui na Terra, em nosso nível evolutivo de compreensão espiritual, que dirá Deus? Logo, Deus, o Pai de perfeição absoluta, nos corrige, nos educa. Por isso esse termo, correções. E vejam que interessante. Quem está falando? Quem está escrevendo a carta? Paulo, que antes era Saulo, e vivia ensinando e divulgando o Evangelho com pedradas, açoites, prisões. Nas viagens que realizei pelos caminhos de Paulo, ficava profundamente emocionado quando o guia chegava e mostrava uma rocha insalubre, uma aparência horrorosa, uma coisa. Paulo ficou preso aqui. Olhando aquilo, dava vontade de chorar. Imaginar nas ruínas, nos achados arqueológicos, ver as condições que ele teve que enfrentar, as correções. Porque voltando algumas páginas do livro Paulo Estevão no início, vamos ver a vida de Saulo de Tarso. Então ele falava com a experiência magistral de quem fez o erro e estava enfrentando as correções. No entanto, a correção propriamente dita não era os desafios em suas viagens, em seus caminhos. Aquilo vinha mais como uma consequência, uma semente que plantamos e somos obrigados a comer do fruto daquela árvore. Plantamos e vamos colher. A correção veio até antes do caminho de Damasco. Quando Paulo, na sua fé, no seu objetivo de servir a Deus incondicionalmente, uma fé inquebrantável, como uma rocha, fidelidade a Deus, porém, com a interpretação da Torá, da lei de Moisés, dos 613 mandamentos da lei escrita, mais os mandamentos da tradição oral, vivendo deste modo com o objetivo de servir a Deus em busca de uma paz, de uma serenidade,
de uma entrevista do céu e do paraíso. Sempre sofrendo desilusões, amarguras, e observando que este pedacinho de céu, essas delícias, essa serenidade, esse conhecimento da vida espiritual, que ele não conseguia ter, ou seja, o objetivo que ele buscava, estava nos corações dos cristãos. E foi esta reflexão no caminho de Damasco em que a sua condição ficou favorável para que Jesus se mostrasse em corpo espiritual, realizasse aquela aparição, ele ficasse cego. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele entende que todo aquele sofrimento que ele havia passado durante o tempo de Saulo, das perseguições, e sempre foi frustrado em seu objetivo, ele estava sendo corrigido. Ele aceita sem relutar, inclusive estar cego. E passa então, com esse conhecimento íntimo: fiz tudo errado e estou sendo corrigido. É a segunda parte do livro Paulo Estevão. Inclusive, esse livro é interessante, porque se divide o livro ao meio. Pega o total de páginas, divide por 2, primeira parte e segunda parte. Esse livro não é assim. A primeira parte e a segunda estão divididas em relação à postura espiritual. O período do erro, primeira parte, a correção incluída nele, para ver se ele se toca, se ele aceita, se ele compreende. O caminho de Damasco é esse ponto, em que caiu a ficha. A segunda parte inteira, então, ele produzindo de acordo com a vontade de Deus, aproveitando a experiência no erro. E isso não nos livra da dívida, de pagar as contas negativas, né? De colher os frutos que havíamos plantando. Não é porque o aluno fez tudo errado, e aí vem a nota baixa, e aí, nossa, onde eu errei? Agora já sei, não erraria mais. Tudo bem, mas vai ter que estudar e fazer nova prova. Vai ser aprovado. Esta é a condição. Emmanuel diz assim: bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. E esse conteúdo espiritual merece uma reflexão muito demorada na vida de cada um de nós. Não dá para fazer aqui agora. Cada um vai para casa e no momento adequado começa a pensar, desde que nasceu até hoje, como é que foi o relacionamento? O que aconteceu? Com os pais, com os irmãos, com o marido, o primeiro, o segundo, esse que sai não é marido, aquela mulher, vamos assim, os filhos, todos os projetos, porque é a experiência de Paulo. Entre no caminho de Damasco, vai naquele, né, buscando um alvo, pensando, dá tempo, olha para dentro, e aí é que vai realmente acontecer a diferença. A pessoa poderá entender a correção do Senhor. Mas o que fazer a partir desse ponto? Bem-aventurado, feliz é aquele que aceita, não reluta. Não adianta discutir com Deus. Não adianta querer dizer assim, eu quero um mundo assim. O mundo é propriedade, é governo, é processo do Criador. E o Criador é perfeição absoluta e quer o nosso bem. Então é necessário, temos que aceitar sem relutar. Aí Paulo, Emmanuel, faz os seus comentários mostrando que a maior parte, estando no processo de correções, não percebe que está sendo corrigido pelo Senhor. Paulo percebeu que estava sendo corrigido por Deus no caminho de Damasco, naquela reflexão que ele pensava da noiva, do poder dos fariseus, do Gamaliel, do seu mestre, tudo aquilo. A maior parte não reconhece e considera esses aborrecimentos
que vem na família, com os amigos, com as pessoas, com a sociedade, com as condições financeiras, com a saúde, qualifica como de infortúnio insuperável. Infortúnio atribuído à macumba, a mal olhado, ao acaso, aos outros, à teimosia dos outros. Pensa que é um problema que ele é vítima do universo que conspira contra ele. Outros nasceram com sorte, favorável para as estrelas, para os astros, nasceu azarado. Julgam dessa maneira. Qualifica de infortúnio insuperável. Muita gente até acaba agravando a circunstância e parte para o suicídio lento. O que é o suicídio lento? Quantas pessoas buscam as instituições espíritas no sofrimento, na depressão, na angústia, sem vontade de viver, no tédio, no vício. E os mentores espirituais, pelo menos os que estudam comigo, né, eles gostam de resumir todo esse pacote para não falar, escrever, como aqui tem tantas palavras. Ele só fala assim, suicídio lento. Eu já sei tudo o que ele quer dizer. A pessoa que se mata aos poucos, se envenena aos poucos, ela não está com a intenção de se matar, mas ela está se matando. Com seus hábitos alimentares, com a bebida, com o tipo de música, com o que ela se relaciona nos livros, nos filmes, nas ideias que ela fica de perseguição, certas coisas que aconteceram no passado, certos incidentes, aquela ideia fixa, cristalizada, aquele sentimento que ela não consegue pensar em outra coisa, está se desequilibrando, desarmonizando toda a constituição do perispírito, do corpo espiritual e do corpo carnal, e vai voltar antecipadamente ao plano espiritual e será responsabilizada pelo desmazelo na condução dos dois corpos, do corpo espiritual e do corpo carnal. Isso é chamado suicídio lento e é muito comum. Não é para ficar, nossa, agora eu estou assustado, estou com medo. Isso é o ponto comum de nós na Terra. É um grande desafio. Quase todos voltamos um pouco antes. São muitos raros os espíritos que conseguem ser completistas. Faz parte da nossa condição evolutiva. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vejam como ficou bem claro no caminho de Paulo para Damasco. Ele compreendeu, ele ficou cego. Ele nunca tinha sido cego, estava cego. Imagina uma pessoa que nunca foi cega e fica cega. E aí, ter que entrar na cidade, ficar na pensão da rua direita, na pensão de Judas, ter uma imagem de justamente do homem que ele ia matar e ir lá para curá-lo. Né? Vejam, e a partir daí, todo o desafio que ele aceita, ou seja, ele faz isso, se reajusta para uma vida nova e promissora. Então essa reflexão, que é um convite dos Espíritos, para fazermos não aqui, porque aqui agora vamos pensar na palestra até o fim dela, né? Em casa, no momento oportuno, é exatamente entender as correções do Senhor e fazer um plano de reajuste, de vida nova e promissora. E ele fala de circunstâncias, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã, porque a vida é sem fim. Então esse projeto de vida nova e promissora é com esse objetivo, pensando que a vida não vai terminar nesses poucos anos de matéria carnal. É um campo de sequência. Teremos muito tempo depois, outras vidas, outros mundos. Estamos a caminho do nosso destino, que não compreendemos, não temos condições de compreender em detalhes. É algo muito vago, a perfeição relativa da criatura.
temos apenas o testemunho de um único na terra até hoje, que veio mostrar não todo o poder, mas apenas uma pequena parte de tudo que tem de poder. E já nos deixou atônitos, perplexos, em condições difíceis de entender a letra do Evangelho, dizer, mas foi fato ou foi sentido alegórico? E só passamos a entender quando a produção mediúnica de Chico Xavier, que é plenamente confiável, vem nos esclarecer, é fato, é alegoria. Tentação no deserto, fato alegórico. Multiplicação de pães e peixes, transformação de água em vinho, é fato. E onde eles não comentam, nós não temos como formar opinião. Porque não podemos querer medir os poderes dos espíritos puros. Como vamos saber o poder sobre a matéria que tem um espírito que chegou à perfeição? Nós podemos saber o nosso, a nossa faixa. O que nós podemos fazer? Podemos fazer aviões, foguetes. Já na época do Cristo, isso deixaria as pessoas no mundo da imaginação, da ficção científica. Então, nós não podemos medir, porque a produção mediúnica do Chico Xavier não nos esclareceu, fica guardando o futuro, mas a letra está lá. E nós não sabemos a composição do corpo, sem conhecer o homem. A decomposição do corpo com a pedra selada, aberta, rocha, tirada, não estava no corpo carnal. E aí? Como entender? Nada falaram. Então, aguardamos as fases futuras em que espíritos virão nos adequar aos conhecimentos de acordo com a nossa possibilidade de compreensão. Porque a luz vem gradativa. O objetivo é esclarecer e não ofuscar. No livro Céu e Inferno, nós vamos continuar esse estudo da questão da correção, agora um extremo oposto. Vimos Paulo com a sua fé, fidelidade em Deus, a sua busca em Deus, porém cometendo certos erros, buscando esse objetivo baseado na Torá, nos mandamentos, depois percebendo o valor do Evangelho, o ensino de Jesus, lembrando, corrigindo e desenvolvendo a lei de Moisés. Agora vamos continuar na fé, mas de um modo diferente. Nós temos aqui um espírito que em francês se escreve B-E-N-O-I-S-T. Vocês que vão muito para a França, como é que você lê isso em francês? A Maristela vai. É Benoit ou Benoist? Benoit. É que eu pensei, eu leria isso em francês Benoit. Mas, né, a Maristela estando lá, ela pode dar uma dica. Você fala francês? Não, mas como vai bastante, dá para perceber algumas coisas. Então, Benoit, esse espírito veio dar o seu testemunho de modo espontâneo em Bordeaux, março de 1862. Ele havia desencarnado em 1704. Então ele estava no que nós chamamos de erraticidade, um intervalo entre duas vidas, há 158 anos. Viveu, morreu em 1704. 158 anos depois, como espírito, foi em Bordeaux e fez uma psicografia por um médico. Foi levado, e aí conversaram com ele e ele escrevia pelo médico. 158 anos depois. Ele está colocado por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, realizando a sua pesquisa, observando o testemunho dos que foram, dos que morreram. Então são convidados a voltar e contar o que estão vivendo lá, como é que foi a morte, como é que foi o passamento. Vamos fazer muitos estudos este ano a respeito desse conteúdo, porque este livro, O Céu e o Inferno, comemora 150 anos da sua publicação. Está sendo vendido aqui na Casa Esperança por R$8. Este livro está por R$8 aqui na Casa Esperança.
Mas no caso do Benoit, Allan Kardec coloca ele entre os criminosos arrependidos. Na realidade, ele conversou com centenas de espíritos criminosos, mas escolheu só 5 para colocar no livro Céu e Inferno. Só que olha só, quando eu digo assim para você, vamos falar de um criminoso, o que vocês estão pensando? Na Petrobras? Alguém que matou alguém? Sequestro? Tráfico de droga? Algo assim. A maior parte pensa em homicídio. Matou. Realmente, dos 5 casos que Allan Kardec coloca aqui, 3 casos eram pessoas que mataram. Mas naquela época, na França, quando uma pessoa matava e ela era flagrada, era constatada pelas pessoas, pela multidão, e que ela era autora daquele crime, daquele homicídio, era preso, julgado, condenado e executado a pena de morte. Nós já estudamos aqui, recentemente, como é assim, recente essa questão da pena de morte sair da lei dos países. Inclusive ainda existem alguns que têm, alguns estados, algumas circunstâncias, né? Mas naquela época era coisa comum. E ele então pega 3 casos desses, de pessoas que cometeram assassinatos, e aí foram executadas. E aí, esse espírito vem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e Allan Kardec conversa com esse espírito. O objetivo sempre era se instruir, porque ele estava com a missão de trazer essas informações. Para quem? Para aqueles que viessem nascer na Terra e tivessem vistas de ver. Não é para todos. Cada um está com o seu olhinho. Nós estamos em 7 milhões de pessoas. Vimos agora há pouco. E para certas pessoas, uma dada luz ofusca. Mas ninguém está no lugar errado. Nós estamos estudando isso. Então é para nós e para outras pessoas que a visão vai estar adequada a esta compreensão. Mas além da instrução, o consolo, a esperança, o alívio. Nós também fazemos reunião mediúnica e buscamos agir com a mesma essência espiritual que fazia Allan Kardec. Mas o nosso caso é apenas de consolar, de aliviar, de auxiliar os espíritos. Acabamos nos instruindo porque estudamos depois da reunião os fenômenos que houveram, mas não temos a missão de anotar, filmar e publicar livros e ficar como clássicos, como é este livro que está há 150 anos e ficará até o fim dos tempos da Terra, porque pertence ao trabalho do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, que está comandando a evolução espiritual do planeta. Então, do mesmo modo que a Torá e que o Novo Testamento jamais terão fim aqui na Terra, este livro, a codificação espírita, é agregado a esse conhecimento que está se desenvolvendo. Então, Allan Kardec publica 2 casos entre estes 5 dos criminosos arrependidos que ninguém matou ninguém. Aliás, se olhassem para eles, eram pessoas de bem. Porque o problema do crime está no pensamento, no coração, não só no aspecto exterior. Vejam o que é o codificador da doutrina espírita. Por um simples detalhe, 3 linhas. Colocamos esse espírito entre os criminosos, se bem que não tenha sido atingido pela justiça humana, porque o crime consiste nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Ocorre o mesmo com o seguinte: então a pessoa pensa, fala e faz, e são atos criminosos de má fé, de repugnância, e nem é atingido pela justiça humana. Não deixa de ser criminoso, mesmo que tenha a aparência de ter sido tudo no bem.
que vale a essência. Bom, o que acontece com ele? Que eres quando vivo? A entrevista, a pergunta. Ele responde: monge sem fé. Quer dizer que ele foi um monge, porém sem fé. Olha, o extremo oposto de Paulo, porque Saulo tinha uma fé que continuou, a mesma fé. A fidelidade não mudou em relação a Deus. Mudou foi o jeito dele. Ele substituiu a Torá, os mandamentos, a lei escrita, a tradição oral pelo Evangelho. Ele entendeu a correção de Jesus. Ouviram o que vos disseram, eu porém vos digo. Ele entendeu aquilo que Jesus tirou, que tinha caído no esquecimento do Antigo Testamento, de Moisés e dos profetas. Ele entendeu aquele desenvolvimento que Jesus trouxe e que não tinha em Moisés. Aliás, começou por isso, vendo um Espírito. Jesus havia sido crucificado, ele vê o Espírito, pelo Espírito de Jesus. Em toda a obra de Moisés não vem esclarecimento a respeito da vida do mundo espiritual, do corpo espiritual, da comunicação entre os homens e os espíritos, dessa prova material. Embora Moisés se comunique continuamente com os espíritos, inclusive proíbe o povo, de modo geral, que não tenham conhecimento e o processo adequado de fazê-lo. Mas ele recebe de cara o esclarecimento do próprio Cristo, se mostrando e se comunicando, falando com ele. Comunicação do Espírito com o homem. Caminho de Paulo para Damasco. Entre na cidade. É que Jesus fala para ele. Ir para Damasco. Bom, a falta de crença foi a sua única falta? A pergunta. Porque ele vem como um espírito muito sofredor e diz que ele foi um monge sem fé. A falta de crença, mesmo ser um monge, ele diz, só esta falta basta para arrastar as outras. Por quê? Porque se o espírito pensa que Deus não existe, que morreu, tudo acabou, logo não vai ter punições futuras. Tudo que escapar da justiça dos homens, tudo que fizer de errado e não for pego pelos homens, passou tranquilo. Foi para o túmulo, acabou. Acabou tudo. Então, desde que não foi pego pelos homens, não foi preso, não foi executado pelos homens, ele está livre. Então, ele pode fazer tudo. Mentir, ser hipócrita, abusar, matar, roubar, tudo. Ela arrasta que nem um dominó. Caiu essa pedra. Se você não compreende a justiça, a misericórdia e a bondade do Criador, se você não compreende que você vai simplesmente separar o corpo espiritual do corpo carnal, que tudo que você faz já está materializado no próprio corpo espiritual, que o mundo espiritual é material, é uma relatividade material, logo, você não tem medo de nada. Você está usado, você pode fazer qualquer coisa. Você não está sabendo o que está acontecendo no seu perispírito. E que todo o seu futuro depende disso. Então, simplesmente não ter a fé, não conhecer a Deus e a vida espiritual, todo o resto, toda a infelicidade que ele teve em fazer, em abusar e aprontar, se ele tivesse a fé, já ia pensar para todo mundo, peraí, como é que eu vou fazer esse erro se eu vou responder com esse sofrimento enorme? Não. Como nós que conversamos muito com suicidas. Como é que eu posso pensar em suicídio se eu vejo que ele sofre? Não tem nenhum sofrimento aqui que possa acontecer que chegue perto do que ele sofre. Então, prefiro esse que eu estou vendo. Vou trocar um pequeno por um enorme? De modo nenhum. Se a pessoa vê a materialidade, a consequência da coisa, agora se ela não vê, podeis nos dar alguns detalhes sobre a vossa vida? A sinceridade de vossa confissão vos será contada, porque o Espírito abrindo o seu coração e falando a respeito do que ele fez, se confessando,
pondo para fora, ele ia sentir um alívio. Agora vejam o que o Espírito responde e como pode ter casos semelhantes. Sem fortuna e preguiçoso, eu escolhi as ordens, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, fiz para mim um lugar. Influente, abusei do poder. Vicioso, arrastei às desordens aqueles que eu tinha a missão de salvar. Duro, persegui aqueles que tinham a coragem de censurar os meus excessos. Ou seja, ele viu que era o jeito mais barato, mais prático, mais confortável dele se dar muito bem na vida, dele fazer tudo o que ele queria. Por isso que ele foi um monge, mas sem fé nenhuma, nem em Deus, nem na espiritualidade. Então ele abusou e deu satisfação e vazão para todos os seus vícios, escapando da justiça humana. No entanto, todo mundo morre. Nós iremos, já fomos várias vezes, fingimos que fomos e voltemos. Ele também vai, né? E estava lá, desde então, expio e sofro as torturas do inferno. E aí ele descreve um quadro emocionante de um sofrimento enorme, físico e moral, a respeito do seu sofrimento. E quem está falando com ele diz: nunca vos arrependestes? E ele diz: há muito tempo, mas veio depois do sofrimento. Ou seja, todo o tempo que ele fez o mal, que ele foi hipócrita, que ele enganou, que ele usou e abusou, ele jamais teve arrependimento. O arrependimento só veio depois que ele começou a sofrer. Quando chega a morte, aí ele vive as consequências. Ele vê que existe a continuação. Aí sim ele entra no arrependimento, pelo sofrimento. Como fui surdo aos gritos das vítimas inocentes, o mestre é surdo aos meus gritos. Olha o jeito que ele tinha de pensar. Que Jesus, o mestre, era surdo para os gritos de dor. Porque ele tinha sido surdo. E essa questão vem logo depois da prece. Porque quem está entrevistando pergunta assim: ora, mas não fazem a prece pelos mortos? E você não é beneficiado de alguma maneira com isso? Você não sente alívio com a prece que fazem para você que foi um monge que morreu e recebe a prece? Ele diz: não, porque quando eu estava vivo e orava, era tudo simulação. Ele não acreditava em Deus, não acreditava nas almas, mas ele tinha que orar. O público vem. Ele fazia tudo direitinho, então ele orava. Mas era tudo, né? Essa é a palavra que eu tenho que falar. Eu só acreditava aqui, né? É isso que garante toda a minha vida de prazeres, de sensações, de riquezas. É o que me sustenta. É a minha indústria, é o meu negócio, né? Ele se alimentava assim, esse era o negócio dele. Então ele orava. Só que como ele orava desse jeito, ele acha que agora as orações daqueles que ficaram, que não era ele, tem preces sinceras, Deus não ouve, Jesus não as ouve, por uma questão de justiça. E isso nos lembra, de certo modo, a parábola do devedor implacável, anotada no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz que havia o reino dos céus e era semelhante a um rei que desejou ajustar as contas com seus servos. O rei iria ajustar as contas. Então ele chama um servo, e esse servo deve 10.000 talentos. E não tem como pagar 10.000 talentos. E aí o rei diz assim: então você, a sua família, seus filhos vão estar presos. E o devedor diz: nossa, mas como? Vou ficar preso, vou perder minha liberdade, eu, minha mulher, meus filhos? Me perdoe, tenha paciência, me dê tempo para eu te pagar. E o rei, por compaixão, deixa ele livre para que ele tenha a oportunidade de pagar. O chamado perdão da dívida seria uma paciência, uma compaixão, uma indulgência, uma misericórdia para ele gerar o crédito. Bom, vamos ver isso no tempo de Jesus, porque Jesus está falando para os judeus na época. O que assusta na época, o que assusta hoje? O que assusta hoje é a gente pensar assim,
Que absurdo, a pessoa ficou devedora e ela ficava escrava, ela, a mulher, os filhos. Esse rei não tinha um coração de pedra. Não, isso era totalmente normal na lei deles na época. Isso não assustou absolutamente nada. Era o dia a dia deles. É a mesma coisa que hoje, a pessoa deve, não consegue pagar o cartão de crédito, perde o emprego, vai para os juros, depois perde o crédito. Alguém assusta alguém? Alguém, nossa, que coisa aqui. Não, é lamentável. A pessoa não tem crédito, tinha um cartão, tinha um emprego bom, perdeu o emprego, entrou em financiamento, perdeu uma propriedade, foi hipotecada. Mas é uma coisa normal que ocorre nas famílias. Quase não há quem não tenha tido problemas financeiros numa fase da vida. E a lei dos judeus na época era assim: o judeu, nos seus negócios, se ele ficasse devendo e não tivesse como pagar, ele não tinha o problema de perder o cartão de crédito. Não tinha na época. Ele perdia a liberdade, ele e a família, era da lei. Acontecia sempre. O rei não foi duro. Ele fez a coisa normal. Bom, você deve, não tem como pagar, então você está preso, você e sua família. Era a lei normal. Isso não alterou em nada o campo emocional de ninguém. Onde Jesus faz o impacto é exatamente onde ninguém sentiu nada aqui. Que a dívida do homem era 10 mil talentos. Isso é que causa impacto. Quanto é 10 mil talentos? Os estudiosos da época, e aí é uma dificuldade enorme, porque quando volta para a época de Jesus, ou de Moisés, da Torá, dos profetas, às vezes tem unanimidade. Você olha um, outro e outro, e eles dizem a mesma coisa. E às vezes, cada um diz uma coisa diferente. E como é difícil, porque temos poucas circunstâncias da arqueologia, dos escritos, e todos eles traduzem, falam, pesquisam, eu achei entre 174 toneladas de ouro e 350 toneladas de ouro. Todos pessoas que estudam profundamente a vida na época de Jesus. Cada um diz, 10 mil talentos era 174 toneladas de ouro. O outro vai lá e diz que é 350, é uma grande diferença. Mas um ponto em comum há, não importa se era 174 ou se era 350. É que no fundo, com esses números diferentes, todos eles estavam dizendo a mesma coisa. Era uma quantidade que quase era impossível pagar. É a mesma coisa que um amigo chegar assim, eu estou perdido, estou com uma dívida e não consigo pagar. E quanto você deve? Eu devo 2 bilhões de dólares. Como é que vai pagar isso? Era uma quantidade gigantesca. Quer dizer, você tem que ganhar na Mega Sena, acumulado, né? E eu conheço algumas pessoas que não assim, eu tenho uma empresa, tal, a gente vai nessas empresas que tem umas dívidas, umas multas e tal, a gente fica pensando, nossa, mas se eu ganhar na Mega Sena tantas vezes, eu não pago a dívida. Não é assim, né? Esses números que estão falando aí da Petrobras também nos fazem pensar desse modo. E era o que acontecia. Quando Jesus falou, o problema da pessoa ser presa, isso era o dia a dia. O rei não era rigoroso. O problema é que todo mundo ficou assim, é quando Jesus disse que a dívida era 10 mil talentos. E o rei então teve uma compaixão. Como é que ele pode dar um prazo para alguém ganhar 10 mil talentos e pagar? Agora, quanto tempo nós fomos criados? Como um princípio inteligente, não a época que nascemos. Eu nasci há 57 anos. Nesse corpo carnal, mas em princípio inteligente. Quem sabe? A produção mediúnica de Chico Xavier, o espírito André Luiz, diz que o princípio inteligente, para chegar na fase humana, leva bilhões de anos. E que nenhum de nós veio disso aqui na Terra. E aí? Quanto tempo o universo trabalha nisso? Isso é a nossa dívida com Deus. Como é que nós vamos pagar isso? Olha os nossos 10 mil talentos. Quanto que tem que fazer o planeta, o Sol, com a Lua, com os astros? Um pouquinho do Sol aproximar, pega fogo do planeta. Um pouquinho que ele afastar, morre tudo congelado. Água, luz, planta, semente. Você joga a semente, mas quem faz germinar? Como é que cresce? E o equilíbrio ecológico? E esses espíritos que nascem aqui, fazem essas invenções que trazem um conforto,
A gente não consegue entender o que ele fez por séculos. E ele faz centenas de invenções numa vida, mostrando que vieram de outro nível de evolução. É a nossa dívida. Os 10 talentos somos os devedores. Bom, mas esse homem sai, né? Falou, que maravilha, ele vai ter paciência comigo, eu devo 10.000 talentos, que é impagável, né? De um ponto de vista que estamos agora. É o que o pessoal sentia quando Jesus estava lá contando. Aí chega alguém que deve 100 denários, e que eles dizem, na faixa de 30 gramas, 100 dias de trabalho, 3 meses e pouco, não é dá para pagar isso? Só que o que ele faz? Não tem como pagar? Prendeu a pessoa e a família, usou o processo normal, a justiça, simplesmente aplicou a lei normal. Ora, ele pediu paciência e recebeu, mas ele não fez a mesma coisa. Esse espírito estava pensando assim: eu só fingi nas preces, nunca fiz uma prece sincera. Como é que Jesus vai me ouvir minha prece, as preces que fazem por mim? Ele fez uma equivalência. Temos que entender que ele é um espírito, um criminoso arrependido. E o arrependimento dele ainda é pequeno, a dívida dele é enorme. Então temos que ver como é que ele está pensando. Nós somos bons espíritos que pensam assim. É um irmão que está nessa circunstância, misturando um monte de erro com algum acerto. Porque Deus é misericordioso. É o que foi falado para ele. Não, mas Deus é infinitamente misericordioso. Ele não vai fazer olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, como você for desfigurado, assim você será desfigurado. Para corrigir essa postura mental dele. E aí continua: vejo os meus carrascos todos com um rosto conhecido, todos têm um nome que retino no meu cérebro. O que pôde vos empurrar para todas essas infâmias? Os vícios dos quais estava imbuído, a brutalidade das paixões. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair desta posição? Eu vejo apenas demônios no inferno. Deles tinhais medo quando estava vivo? Não, nada. O nada era a minha fé. Os prazeres a todo preço eram o meu culto. Esse pequeno trecho da entrevista é muito comum nas nossas reuniões mediúnicas. O espírito que só vê demônio, na linguagem dele, não tem esperança e fica na presença daqueles que ele prejudicou, vendo os espectros, revivendo aquelas cenas, aqueles horrores, em que as ideias ficaram cristalizadas. Não entrevedes um fim para os vossos sofrimentos? Ele responde: o infinito não tem fim. Porque eles não conseguem ver quando é que vai terminar essa circunstância. Eles pensam que vão sofrer para sempre, que não tem como sair daquela circunstância. E esse é o nosso desafio: procurar mostrar que Deus é misericordioso, que embora esse sofrimento não tenha um fim breve, mas tem um fim, o que ele pode fazer para sentir os alívios. Então, o que vamos observar da pesquisa que Allan Kardec fez e vem publicar, aliás, essa foi feita em Bordeaux, ele simplesmente publicou, é a mesma realidade que nós constatamos nas nossas reuniões. Não é uma coisa só que está no livro, de 150 anos atrás, em que o codificador fez e que não tem como verificar. É o que passa na nossa frente, aqui e em outros lugares, em que os homens têm relações com os espíritos. Porque é lei da natureza. É assim mesmo que eles estão pensando e sentindo acontecendo. Por que viestes vos inscrever aqui? Por que você chegou nessa reunião mediúnica? Ele não tinha a mínima ideia como é que ele estava lá. Quase todos que chegam é assim, não sabem como chegaram, quem trouxe, não viram nada, simplesmente se encontram se comunicando. Agora veja que interessante, que depois houve uma série de perguntas, que pelo horário nós não vamos poder entrar nas minúcias, em que o entrevistador, o doutrinador que estava perguntando, quis explorar esse aspecto. Ele chega aqui sem saber, ele que antes não acreditava
que os espíritos se comunicavam, se aproximavam com os homens, não se dá conta, mas está fazendo alguém escrever. Então ele foi fazendo uma série de perguntas para explorar essa circunstância, para deixar cada vez mais esse espírito pensando a respeito disso, para ver se ele conseguia compreender alguma coisinha disso. E aí olha que interessante o que surge num dado ponto. O espírito diz assim: sinto que me ajudam a pensar em ti, tua mão me obedece. E aí vem os pontinhos: e eu não toco em ti, e eu te toco. Outros pontinhos: não compreendo. Ele percebia que alguma coisa acontecia nele para ele pensar no médium. É o que fazem com os espíritos que vão se comunicar, nos nossos casos psicofonia, eles fazem o espírito focar no médium. Ele não entra no corpo, não toma o corpo, mas o médium fica que nem um controle remoto de televisão, assim, você liga, muda o canal, aumenta o volume, põe para gravar. Eu não toco em ti e te toco. Porque ele via que o perispírito dele via o perispírito do médium, o corpo do médium sendo comandado pelo perispírito do médium, e ele tinha um certo controle do que ele queria que acontecesse. Aquilo acontecia, mas não era ele que escrevia, ele tinha essa circunstância que o exemplo do controle remoto da televisão, que a gente vai comandando por uma matéria invisível, que nós não estamos vendo. Alguém vê do controlezinho lá, o que sai até a televisão? Aquilo não é magia, não. É uma matéria invisível que sai do controle, chega lá, tem que chegar num certo lugar, tem que ter pilha, que está no controle, bateria, não é assim? Ele não via a relação dos corpos espirituais, que para ele era invisível. Ele não via esse sinal como nós não vemos. Mas ele comandava. Só que o médium, ele tem que ter um controle. Da mesma maneira que nós não podemos deixar nosso filho o controle da televisão com 200 canais, ele vai entrar em canal inconveniente e vai assistir coisa que não pode. Então nós fazemos os bloqueios. O médium faz a mesma coisa, para que a reunião não saia das conveniências. Então quando ele fala palavrão, quando ele fala agressão, às vezes ele ofende o doutrinador, né? Então o médium sabe fazer aquela circunstância de perceber a intenção dele. E o doutrinador também tem que entender, né, que ele não pode entrar no jogo da provocação, jogar no campo da pessoa na discussão, como se aquilo fosse sério, se aquilo fosse verdade. Porque o objetivo dele é levar o consolo, a esperança, a ele pensar de outro modo. Esse que é o objetivo. Mas ele percebia isso. E tem espírito que é interessante. Tem espírito que quando o homem era muito macho, não é? Tivemos um coronel uma vez aí que deu, né? Voltou, quem sabe ele volta outro dia. Bom, como espírito ele continuava muito macho. Só que ele estava falando para uma mulher. Ele falava, eu vou falar para essa mulher. Não é? Interessante, né? O jeito de pensar e de sentir a médium, né? E ele usando o corpo dela como se, com a voz, com aquele estilo, com a repugnância que ele tinha de estar usando uma médium mulher, né? Ele sendo muito macho. E aí nós temos aqui um leve entrevista, né? Da semelhança desse espírito. Eu não toco e eu tomo. Vamos dizer, eu é que faço, mas não faço. Como é que isso acontece? Ele não conseguia entender isso. Bom, depois da reunião, o guia do médium falou uma palavra para o próprio médium, uma palavra de consolo. Coragem, meu filho, que lhe será concedido o que pedes, mas a expiação ainda está longe de terminar. Porque nós estamos vendo só uma parte de todo o relacionamento. Quem quiser ver os detalhes, vê depois um livro em casa, pega, estuda todos os detalhes. Nós tiramos certas janelas dessas conversas para desenvolver um raciocínio. E nesse conteúdo, a pessoa que falava com esse espírito procurava aliviar a dor dele, que ele sofria muito e ainda ia sofrer muito. E ele saiu assim com aquela coisa que não tinha feito o suficiente. E esse é o meu problema.
faço a reunião aqui, depois falo, aí eu fico pensando, mas eu podia ter dito isso, eu podia ter feito aquilo, no dia de sábado lá na praia, puxa vida, né? E os espíritos falam, não usa afetação, não vem com muito manso, muito carrenão, mas não pode maltratar o espírito. Meu irmão, para ser bem tratado, ter caridade. Agora é difícil, porque você percebe, você luta com uma hipocrisia, um fingimento, aquele ódio, a ignorância, né? Aí você não pode ter afetação, tem que esclarecer, mas vê que tem uma dor enorme e quer ver se faz alguma coisinha por aquilo. Passa o tempo, você está pressionado com o tempo que tem que terminar e não tem que fazer, tem outro espírito, tem outro... Bom, depois vem aquela dor, mas será que eu fiz tudo que eu podia? Dá aquela coisa assim, aí você fica pensando, puxa, mas eu podia ter sido melhor nisso, eu podia ter falado aquilo, como é que eu falei assim, aqui eu fui ruim, né? Então, ele sentiu a mesma coisa, esse médium foi exatamente isso, e recebeu o consolo do guia, que assinou com o nome de Paulinho, né? Que ele tinha que aceitar a circunstância, que ele tinha feito o que era possível, que ele tinha procurar ajudar o espírito. Deus vê o caminho do arrependimento, Ele deu a graça de poder se comunicar, a fim de que seja encorajado e sustentado. O guia do médium falou que, no fundo, aquela circunstância dele ser trazido, dele ter feito aquela comunicação pelo médium, dele ter conversado, aquilo tudo foi parte da misericórdia divina. Quando aquele rei deu tempo, então você não vai ficar preso, eu vou ter paciência, você sabe, né? Então ele vai ter as oportunidades. Não há uma mudança da noite para o dia. Nós somos devedores de 10.000 talentos, nós vamos ganhar um denário, outro denário, é lento, né? É gradual. Por falar nisso, nós vamos encerrar a nossa meditação trazendo um conto do Espírito Irmão X, na produção mediúnica de Chico Xavier, em que havia uma mulher que morava num apartamento e tinha uma janela enorme, maravilhosa, com uma vista para o céu, estrelado, para o sol, mas era no primeiro andar. E o povo ficava tudo perto da janela, assim, passava, toda aquela multidão para lá, para cá, tal. Mas ela nunca se envolvia com a circulação das pessoas. Ela estava sempre no seu recolhimento espiritual, de joelhos na janela, fazendo longas e repetidas orações, jejum, penitência, judiando do corpo muitas vezes, e orando, e olhava para as estrelas, e ela queria ter um encontro com Jesus. E isso foi passando, meses, anos, e foi passando, mas com a família dela, ela era muito boa pessoa, ela cumpria todos os seus deveres, os laços carnais, os laços sanguíneos, mas a vida dela era essa. A janela, com a vista maravilhosa para o céu estrelado, as suas orações de joelho, o desejo de encontrar Jesus e a indiferença com toda aquela tribo humana que tinha para lá, para cá, aqueles comentários, aquele povo correndo, passando. E depois de muito tempo, já com os cabelos brancos, uma noite ela viu que vinha um pontinho assim, onde começou a crescer, vir. Ela falou, nossa, o que está acontecendo? Aí veio, começou a ter uma forma humana, ela começou a ter uma esperança. Hoje, Jesus está atendendo o meu pedido. Eu vou ter um encontro com Jesus. Veio, ela viu que era Jesus. Aí ela ficou maravilhada, encantada. Falou, hoje vai ser meu encontro com Jesus. Só que em vez de Jesus ir aonde ela estava, e ela de joelhos, olhando na janela, Jesus foi no povo, olhando na calçada, no meio. E ninguém via Jesus. Ele veio em forma espiritual. Ficou lá, aquela multidão totalmente indiferente, Jesus olhando, observando as pessoas, medindo, olhando. E ela lá na janela, mas como? Eu estou aqui há muitos anos, fazendo jejum, orações, e jejum, e penitência, me importa. E agora ele pega e vai lá? Não, eu vou lá, vou falar com ele lá. Saiu do apartamento dela, foi lá, chegou na visão que ela tinha de Jesus, se ajoelhou e disse, mestre amado, eu quero te servir. Aí Jesus olhou para ela e falou, muito bem, eu estou aqui a trabalho, eu estou aqui
tendo que cuidar de uma pessoa muito importante para o reino dos céus. É um bebezinho. Só que o pai abandonou. Não ama, não quer saber, abandonou a família. E a mãe está numa miséria, numa penúria, eles estão mal vestidos, doentes, com fome, sem agasalhos, com esse frio enorme. Ela vai vir com essa criança no colo. Se você quer realmente me ajudar, eu tenho que fazer algo, porque esse bebê é muito importante para o trabalho do reino dos céus. Muito importante, né? Então você cuide dela e depois cuide dos outros. Fique observando e coopere comigo no trabalho com os homens. Aí a visão desapareceu. Aí ela ficou de pé, ficou pensando. Daqui a pouco ela realmente viu que vinha uma mulher com um bebezinho no colo, uma roupa bem esfarrapada, insuficiente para aquele tempo. Ela pegou, ofereceu agasalho, comida, remédio, e ficou entusiasmada. E a partir daí, ela ia na janela dela, fazia uma prece, um pequeno estudo, nada de jejum, nada de flagelar o corpo, nada de penitência. Ela descia e começava a observar o que estava acontecendo. E buscava levar remédio, agasalho, pão, palavra, explicação, consolo, esperança. Ela via algum jeito de ser útil aos homens. E voltava para a janela dela, olhava para aquelas estrelas e de vez em quando via Jesus sorrindo para ela. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.